Pronto, estamos ao vivo no Eba. Facebook e o YouTube deve estar entrando daqui a pouco. Saúde. Saúde! Saúde. Pronto, os dois estão online. Uhul. A Nana e o Victor também estão de amarelinho, tá vendo? Estão combinando. Ah, Jéssica também. não acredito! Não, foi combinado. Eles combinaram. Certo que sim, né? Eu Parece ser a mesma cor, né? Eu não acredito, foi combinado, com certeza. Pareceu agora lá. Os três minions. A Jéssica se Vai lá escondeu. pegar tua blusa azul. Eu? Mas eu não vou botar a minha, não. Então não vou botar nada. Não, não vou botar não, porque agora é muito tempo para trocar de roupa. Eu gosto de preto. Então não dá, né, querida? Só o Nick. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Então tá, gente, vamos começar? Sim. Lari, posso te pedir para começar orando? Claro, posso sim. Orar pela reunião, mais alguma coisa de ações específicas pela reunião? Daqui a pouco a gente vai abrir para pedido de oração. Mas Pode por ser. enquanto é só pelo início da reunião. Certo. Oremos então. Pai Santo e amado, muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós podemos nos reunir, Senhor, de forma virtual, cada um na sua casa, mas para cultuar o teu santo nome, Senhor. Te agradeço por isso, Deus, por essa oportunidade. Peço que o teu Santo Espírito esteja aqui presente conosco e nos ajude a compreender as tuas verdades, aquilo que tu desejas nos ensinar, Senhor. Eu peço também que o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração a ti, Pai. Tu fazes ao nosso coração com as diversas formas que tu tens de falar, Pai. E que possamos sair daqui desse momento de culto nosso virtual bastante edificado, Senhor, no Senhor. Possamos, Senhor, estar centrados em ti, Pai, e buscar te conhecer mais e a resplandecer, a brilhar, Senhor, a tua glória, Senhor, brilhar o teu brilho, Senhor. Eu peço que tu abençoes essa noite. Te convido, Senhor, a estar presente aqui conosco, a ficar aqui conosco. Não somente agora, mas em todos os momentos, Senhor, da nossa vida, no nosso dia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá. Vitor, vamos cantar uma música. Tá bom, então. Eu quero entender. Vamos botar uma música. Abre os olhos do meu coração. Tá, é uma música conhecida que todo mundo abre os olhos do meu coração. Espero que vocês cantem juntamente com a gente. Vai. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do
meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Tá acabado? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. É isso. Ainda bem que a gente está mutado, porque a única coisa que eu consegui cantar junto com vocês foi Santo, 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 porque a outra letra minha, né, esculachou tudo. Eu tô com a versão da Central. Ah, tá. É do David Queen, né? Ok. Tudo bem. Gente, eu queria abrir esse momento para pedidos e também para agradecimentos, né? A gente costuma ter um tempo para as pessoas se manifestarem e falarem se tem algum pedido de oração, né? Que depois a gente tenta lembrar de colocar no grupo, né? Então, Desta, como que tá a tua tia? Bom, só para atualizar vocês, é para ela sair amanhã do hospital. Vai ter alta também, se Deus quiser, amanhã à tarde. E a gente está agradecendo mesmo as orações dos irmãos, porque muita gente se mostrou solidária, enviou mensagens, ficava perguntando no WhatsApp, ligando, então a gente agradece as orações. Agora vamos para uma próxima fase, né, que também tem a fisioterapia do braço dela esquerdo, e daí tem mais essa outra complicação, mas se Deus quiser, com as medicações, tudo vai voltar ao normal. E então, só agradecendo mesmo, a gente agradece as orações. Ela está bem, a gente tem falado com ela todos os dias. A gente fala por vídeo e tal, mas ela tá bem, graças a Deus. Obrigada. Ida. Isso, Ida. Boa. Certo. Mais alguém tem algum pedido de oração, algum agradecimento? Eu peço que os irmãos orem pela minha avó. Ela passou mal na semana passada, ela já é de idade também, e o médico, ela já está definhando também. Tem uns 80 anos, minha avó, e o médico não deu um diagnóstico tão bom pela saúde dela. Daí eu peço que os irmãos orem pela minha avó. O nome dela é Carcelina. Tá. Obrigada, Vitor. Depois tu passa o nome certinho. Tá bom. Muito obrigada. Daí a gente passar no grupo para a gente ter uma lista de oração durante essa semana. Eu acho que o Wendel, se estivesse aqui, também ia pedir pela amiga dele, né? O casal missionário que ela está com câncer, está tratando, né? Para a gente continuar orando pelo tratamento e tudo mais, né? Mais alguém? A gente quer agradecer pela vinda do Dark aqui, que chegou bem, se adaptou em 2 horas. E pelo tempo que a gente vai ter com ele aí, né? Que ele se adapte bem. E também pelo nosso afilhado, né? Que
que estava meio que com alergia em função dele, que ele melhore e não tem questões respiratórias envolvidas. Qual o nome do neném? Matheus. Matheus. Certo. Mais alguém? Então tá, gente. Depois a gente vai passar esses tópicos aí no grupo, tá? Para lembrarem durante a semana de colocar nas suas orações. Vitor, mais uma música? Tá bem. Bem-aventurado. Bem-aventurado. Pode começar. A gente perdeu o tom da música, gente. Eu perdi totalmente o tom da canção. Queimado em tua casa, aqueles que te louvam, cuja força ação está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu
Tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Desculpe pela falha técnica aqui. Valeu, Mirna. Obrigado, galera. Então, Cris, é contigo. Tá, beleza. Menos uma coisa. Eu queria convidar vocês a abrir no Salmo 127. Quem tiver com a Bíblia, quem não tiver com a Bíblia, pode pegar a Bíblia. Tá, eu vou ler só um pedaço ali, só o versículo 1 e 2, tá? Que é a parte que eu quero conversar hoje, tá? Que é, se o Senhor não edificar... Cristiano, perdão, qual é o texto mesmo? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. É difícil de ler sem ficar cantando. Mas o que eu queria conversar com vocês, e eu acho que vai ser difícil eu chegar numa conclusão, mas eu queria trazer o assunto, apresentar os textos, e daí talvez a gente pode discutir a dialética, né, do esforço humano versus a provisão de Deus. Viu, Thiago? Eu também sei palavra complicada. Que é, dialética basicamente são duas coisas antagônicas, mas que quando tu para pensar nelas, tu consegue chegar numa verdade maior. E a questão é... aqui eu pensei muito mais em trabalho, tá? E em questão de sustento material, né? E como a gente, né, como a gente tem que depender de Deus, ao passo que a gente, e não depender, né, não colocar nossa confiança nisso, ao passo que a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, obviamente, para não, né, para não deixar de receber isso. Então, são duas coisas que precisam andar juntas, e daí qual o caminho estreito que nos faz ficar no prumo nessa situação. O próximo texto que eu queria abrir com vocês, para a gente falar sobre a provisão de Deus, é Mateus 6, ali no Sermão do Monte, no capítulo 25 até o 33. Se alguma alma caridosa quiser ler, eu aceito. Nenhum, então a Mirna vai ler. 6. 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pode ler o 30. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Aqui Jesus está falando ali na sequência de falar sobre a importância do reino e a questão de não ficar dividindo entre as coisas seculares e as coisas espirituais. E ele está dizendo para os discípulos, não precisa se preocupar com o dia de amanhã, não precisa se preocupar com comida porque vai ser suprido. Deus se preocupa com a gente muito mais do que ele se preocupa com a criação, com os passarinhos, o mato que cresce. Provavelmente tudo isso estava em volta quando ele estava falando, né? Mas a questão é que ali ele está dizendo, né? Aquele versículo 33 é sempre um motivo de... Né, o pessoal decora ele errado, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? E não é todas as coisas vos serão acrescentadas, é estas, né? Para quem matou a aula de português, estas, ele está falando daquele citou acima, né? Então é comida e roupa, né? Ele não está nem falando de telhado, né? Então, tipo, a questão que ele está falando ali é Deus nos dá o necessário, né? Deus não nos dá... Deus provê para a gente, não para a gente esbanjar, mas sim ele vai dar na medida certa para cuidar da gente. É o que a gente precisa, né? Outro ponto que é antagônico a esse da provisão de Deus é quando a gente confia tanto nessa provisão que a gente decide deitar nas cordas e não fazer nada a respeito. Teve um caso que aconteceu na própria Bíblia, né, ao longo da escrita de 2 cartas de Paulo. Tá? Eu queria abrir com vocês ali 1 Tessalonicenses 4. Oi, Joca. Ele não está de fone. Primeira Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que parece que não tem nada a ver, mas vocês vão entender quando eu terminar de ler, tá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Tá? Esse texto parece que não tem nada a ver com trabalho. E não tem, tá? Mas esse texto teve um efeito na igreja de Tessalônica, que foi o seguinte, tá? Paulo, quando ele escreveu essa carta, a igreja de Tessalônica, ela estava começando a enfrentar uma coisa que era o seguinte: os apóstolos, eles acreditavam que Jesus foi ao céu e ia voltar na vida deles, né? Que ninguém ia morrer até Jesus voltar, né? Nenhum dos crentes em Jesus. E daí os crentes começaram a morrer, e Jesus não voltava. E daí teve esse, tá, e agora, gente? O que está acontecendo? Aconteceu isso aqui em Tessalônica e Paulo disse, não, eu vou explicar para vocês o que vai acontecer. E daí ele explicou nesse texto, certo? Daí aconteceu o quê? Tá? Nesse meio tempo entre 1 Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses,
começou uma perseguição ali na cidade de Tessalônica, e o pessoal pensou, é agora, né? Paulo disse que ia ter perseguição, que ia ter isso, que ia ter aquilo, agora Jesus vai voltar. Então, se Jesus vai voltar logo, para que eu preciso trabalhar? Eu vou comer o que tem, que daqui a pouco ele está aí, e eu não vou mais trabalhar. E daí, eles fizeram isso, o dinheiro acabou, e eles começaram a comer, né? Daí tinha os que estavam trabalhando, tinha os que tinham mais dinheiro, e os irmãos que fizeram isso começaram a pegar a comida dos outros irmãos que estavam trabalhando, que tinham mais dinheiro, que etc. E não estavam trabalhando, porque Jesus ia voltar. Estavam ali na vida boa. Daí, se a gente pegar ali na carta de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 10, tá? Eu vou ler só um pedaço do bloco aqui, tá? Paulo fala contra isso, tá? Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo aquele que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia. Trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, aqui Paulo dá uma dura nesse pessoal que sempre tem os espertos, né? O pessoal que pegou as palavras dele e virou para ficar na vida boa. Tá? Então, o que ele disse? Né? Não, que é bem duro, né? Se tu não quer trabalhar... Eu não fui olhar no grego, mas eu acredito que a tradução está bem certinha, que ele não está falando se alguém não trabalha e não come. Se alguém não quer trabalhar, então não come. Tem uma nuance esperta nessa palavra, que é o cara tá afim. Tem gente que quer trabalhar e às vezes não consegue. Ele não está falando para não ajudar essa pessoa que está correndo atrás e não está conseguindo. Ele está dizendo para não ajudar o folgado, o preguiçoso, o cara que não quer trabalhar, não é o cara que está numa situação complicada. Né? Então, isso fica nas entrelinhas, e quando tu vai ver o que aconteceu ali entre o período das duas cartas, daí tu consegue entender, tipo, quem estava lendo essa carta sabia que isso estava acontecendo, sabia que tinha o cara sentado do lado dele na igreja que não estava trabalhando porque Jesus ia voltar logo, né? E daí vem essa carta lá, geralmente as cartas vinham para a igreja como um todo e era lida na frente da igreja toda, né? Então, era uma exortação pesada essa, tipo, não, se tu não seja preguiçoso, se tu quer comer, tu tem que trabalhar. E daí tem outro texto que fala sobre isso também, que é lá Salomão, né? Provérbios 6, tá? Provérbios 6, do capítulo 6 até o 11. Que é: vai ter com a formiga preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega junto seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Né? Tipo, se tu não... Esse texto, né, ele é antagônico ao que Jesus falou. Tipo, não se preocupa com o futuro. Esse texto está dizendo, não, faz que nem a formiga. A formiga, né, no inverno, né, vai lá, pega as folhinhas, leva para dentro do formigueiro. No inverno, no verão, pega as folhinhas, leva para dentro do formigueiro, e no inverno ela não sai tanto. Por quê? Porque tem lá tem as reservas dela lá dentro do formigueiro. Tá.
Não vou fazer essa piada. Enfim. Mas, então aqui, e acho que tem uma parábola de Jesus que fala sobre planejamento também, que é aquela sobre quando for fazer alguma coisa, planejar, foi lá a parábola da torre que o cara parou na metade porque não fez as contas, né? Então, tipo, tem um lado disso que a gente precisa ter um planejamento para não... Né? Ali ele está falando primeiro, né, trabalha, né, faz o que tem que fazer, mas tenha um planejamento para não passar necessidade, né? Não é só trabalhar, mas ali ele está falando, né, de preparar um estoque para quando vier o inverno, tá? E daí isso vai nos levar a um terceiro problema, que é a primeira a gente não confia na provisão de Deus, né? Daí a gente, né, pode cair no erro de não se esforçar porque Deus vai prover. Porque Deus tem que prover, porque Deus é fiel. E eu não tenho que fazer nada a respeito, porque Deus vai dar um jeito. Daí eu caio no problema de não me esforçar. Daí eu começo a me esforçar, e daí o negócio dá certo. E daí eu começo a ganhar dinheiro, né? Viro programador, né? Que nem o Rafa, rico, milionário. Né? Enfim, tá. Ou eu também, eu tô na mesma empresa, então... Mas, enfim, tu começa a ganhar o salário, tu começa a ser que o Thiago ali, que tinha a empresa dele, tinha a caminhonetona, né? E daí tu começa a confiar nisso, porque, não, agora eu tenho 5 milhões de reais na conta, agora eu não preciso mais, né? Tá tudo certo, né? Enfim, tá? Não é o caso, tá? Acho que nenhum dos 3 casos, só para ninguém querendo sequestrar. Tá, só para avisar. O lance é que quando a gente chega nesse ponto de dar certo, tá? A gente vai pro outro lado, que é a gente começa a confiar nisso. E se esquece da provisão de Deus lá na frente, né? Então, se vocês abrirem comigo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, ali Paulo tá fazendo... Paulo está advertindo Timóteo sobre, né, o perigo da riqueza, né? Daí eu vou ler só um trechinho aqui, que é: de fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Aqui nesse versículo 10 é outro versículo que o pessoal gosta de dar uma mexidinha, né? O pessoal diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Como dizia o Hugo Orlin, para quem conhece, né, dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Mas, piadas à parte, o problema é quando a gente se apega a ele e não quando a gente tem ele. Ter o dinheiro por ter o dinheiro, tu pode ser rico, tu pode ser pobre, e tu pode se apegar a ele de um jeito que faz ele, que isso, né, toma o lugar de Deus, assim. Então, o problema é ali ele está falando, não é o ser rico nem o ser pobre, é o querer ficar rico, né? E eu aposto que vocês devem conhecer o pobre que quer ficar rico, o rico que quer ficar mais rico, e o milionário que quer ficar bilionário, e o cara que sei lá, não sei, o Elon Musk, que está nadando em dinheiro e precisa fazer mais coisa para ganhar mais dinheiro, porque nunca está suficiente. Justamente porque tu tenta preencher o vazio com dinheiro e tu percebe que o dinheiro não preenche o vazio. E daí tu tenta.
mas daí tu acha que esse é o caminho, daí tu vai, quando tu vê, tu tá nadando em dinheiro, tipo patinhas lá, e não tem, e aquilo não tem sentido nenhum, porque não é isso. Tem uma parábola que Jesus contou que fala exatamente a mesma coisa, que ela é ali em Lucas, capítulo 12. No versículo 16 até o 21, tá? E eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então aqui, né, Jesus está falando justamente isso. Ali dá para ver, o cara, né, o versículo, né, 20 é: então direi a minha alma. Então ele tá falando pro sentimento dele, não é só uma questão de sustento material. O cara não guardou a aposentadoria dele, por assim dizer, porque naquela época não tinha INSS, né? Era, né? Ou ele guardava ou ele não guardava. Então ele colocou a confiança da salvação dele, né, nesses bens. E daí o que Jesus fala é: tá, mas e daí tu vai morrer agora e o que vai acontecer? Então a questão é a gente perceber que tá, eu posso ter um carro bom ou não, ter o sustento necessário, ou ter uma vida simples, mas amanhã a gente pode partir e tudo isso que a gente fez foi para nada, né? Foi, né, vai ficar todas as horas extras que eu trabalhei com essa motivação vai ficar para mim, né? Porque eu não vou conseguir aproveitar. Então, eu quero o céu. Então a questão é a gente conseguir, né, manter a confiança em Deus, não ser preguiçoso a ponto de fazer com que outros tenham que trabalhar para nos sustentar, né? Então a gente tem que prezar pelo bom testemunho do povo de Deus, né? Ter bom testemunho para com os de fora, mantendo o trabalho de forma digna, mas nunca caindo no erro de achar que isso vai preencher o vazio que Deus preenche. Então, essa linha tênue que eu queria trazer assim. E de novo, né? Como vocês viram, tem vários textos que vão falar coisas um pouco controversas, né? Daí um princípio ali de entendimento bíblico, de hermenêutica, é quando tu tem textos que têm controvérsias, tu consegue, tu encontra uma verdade que explica esses dois textos, né? A aparente contradição entre esses textos. Então, a questão dessas, né, dessas aparentes contradições de, né, a gente tem que confiar em Deus e não se preocupar com o futuro, mas a gente tem que se preocupar com o futuro e trabalhar, é a gente não colocar a nossa confiança nisso, mas saber que a gente sim tem que fazer isso, que a gente tem que se esforçar no nosso trabalho, dar um bom testemunho, viver de forma frugal, tá? De forma que não ostente muito, né? Que a gente viva com o necessário e fazendo isso. Os puritanos tinham muito disso, né? Eles eram extremamente,
né, simples o seu modo de vida, e eles trabalhavam um monte porque eles viam no trabalho uma forma de glorificar Deus. Então, eles ganhavam rios de dinheiro e não gastavam em nada. Então, eles eram podre de rico. Né? Tipo, eles tinham dinheiro e não gastavam porque eles eram simples. Daí, foi uma das coisas... E daí, quando eles foram para os Estados Unidos, foi uma das coisas que fez os Estados Unidos se desenvolver, porque eles tinham dinheiro para investir para abrir uma empresa, por exemplo. Né? Então, porque eles eram... tipo, eles em si eram simples. Então, a questão é a gente manter né, esse balanço, né? E eu queria ouvir de vocês, assim, qual que é a posição de vocês. A minha luta, né? A Mina sabe bem, o pessoal convive mais comigo, sabe bem, é que eu, né? Primeiro que eu gosto de trabalhar, né? Que nem o Thiago, mas eu gosto de saber, não, porque eu tenho economia para tanto tempo, se eu perder meu emprego, se o mundo cair, eu tenho economia para, né, garantir as coisas por tanto tempo, né? E às vezes eu ponho minha esperança nisso e esqueço que Deus vai suprir independente do que acontecer, né? Então, essa é a minha luta. Eu não sei qual que é a de vocês, se vocês quiserem compartilhar. Deixa eu... Eu tenho como desmutar todo mundo? Não. Então, se vocês puderem falar aí, alguém. Eu vi que o Vitor está falando, mas ele está mutado, então... A minha luta é que eu não ganho tão bem assim. Hã? A minha luta é que eu não ganho tão bem assim, que nem o Cristiano. Aham. A minha luta é o Cristiano, então eu já resumi isso aí. Vai lá, minha Vitor. luta a minha luta é saber quanto que os varão ganham aí por causa do dízimo. A gente estava discutindo aqui sobre meio que o ponto onde... Qual é o ponto de O conversa? ponto onde começa exatamente, onde você começa a se achar... falando, não é? Eu não. Onde Fala, a gente começa... Fala. Falando, agora eu... Deixa o pastor Vitor falar. Enfim, continua falando aí, Cristiano. Vai, depois eu formulo o que eu estava querendo falar. Não, vai lá, falem, por favor. Falem, gente. Ana, tu não participou, tu não falou nada em nenhuma Central Jovem. Aproveita aí e fala aí para nós. Gente, eu vou só dar uma cara. Era o que a gente estava discutindo sobre meio que o ponto onde viver bem, onde você meio que se divide, entre viver bem confortavelmente com dinheiro e onde começa a tua ambição. Acredito que até que ponto a ambição, o dinheiro ultrapassa o conforto e começa a virar uma coisa ruim, entendeu? Identificar bem esse ponto na tua vida. Eu acho que, para mim, o que eu entendi do que tu falou da mensagem foi isso aí. Tava discutindo com as meninas. Daí a gente brincou dizendo que primeiro a gente tem que ser humilde, chegar na linha da humildade, para depois você pensar, será que eu tô recebendo bem ou não? Ou será que eu tô confortavelmente bem com o meu dinheiro? Quando chegar lá na exaltação, eu posso repetir sobre você no Mas Eu não entendi nada. Enfim, é isso aí. Vitor, pede pra Jé falar mais perto do microfone que a gente não ouviu Interpreta aí o que ela disse que eu não entendi. Era sobre isso aí, chegar a um ponto onde você tem que ser o ponto da humildade, o ponto onde você começa a viver confortavelmente bem com o seu dinheiro. Chegando confortável, ela vai pensar se... Os irmãos do time de amarelo foram bem. Não, eu tava falando que eu não posso ainda opinar. Quando eu chegar lá na exaltação, lá, aí eu digo, entendeu? Por enquanto ainda sou humilde, então não tem muito o que refletir ainda. Meu Deus. Eu acredito que esse ponto aí que tu tá falando, Vitor, muda muito de pessoa para pessoa, né? Uhum. Isso muda muito de pessoa para pessoa e ela é também criada, né? A gente em casa aqui tem criações diferentes, né? As nossas ambições são diferentes. Não só em grau, como também em coisas, né? Uhum. Eu sou focada em algumas coisas, o Cristiano não. E vice-versa, né? Então, é realmente muito difícil. Eu não sei se... Bom, o Thiago foi embora agora. Uhum.
Mas Caiu. Acho que ele essa caiu. questão de confiar, né? Eu acho que às vezes eu tenho a impressão de que pais crentes aprendem a ter um pouco mais disso, sabe? Porque além disso tudo que a gente comentou, né, que é pensar em o que comer, o que vestir, né? Você ainda tem mais o fato de ter alguém que depende de ti em tudo, né? Sim. E daí tu não tem e assim, essa pessoinha, ela depende de ti em tudo, não só no comer e vestir, né? Mas ela ainda não tomou nenhuma decisão em relação à eternidade, né? Então, tu entra com... Tu tem que confiar muito mais. Sim. E tu não pode deixar de fazer. Sim. Mas o que tu fizer não Com garante certeza. nada. Sim. Então, tu entra nesse, né? Esse looping infinito aí. Exatamente. Mas, enfim, eu concordo contigo, é difícil para nós que, né, no casamento, às vezes, o bom é que como a gente tem essa variação de ambição, né? Um pode frear o outro, né? Então, É legal isso aí. quando a gente vê que um tá indo com muito sede ao pote ou tá trocando, né, trabalho por segurança em Cristo, né? A gente pode se policiar, né? Sim. Então, verdade. A gente tem essa vantagem. Se casarem com pessoas crentes, né, queridos? Olha, tem alguma coisa para falar sobre isso? É isso aí, a gente tem tido um pouco também, refletido um pouco sobre isso. E nos primeiros meses foi mais difícil a gente alinhar. E aí, mês passado, né, a gente começou a fazer um controle um pouco mais assim, forte. E aí a gente tem conseguido ter uma visão um pouco melhor de tudo, assim. E isso tem ajudado a gente a tomar algumas decisões e facilitou bastante, né? Com relação à dificuldade, assim, disso tudo, acho que é mais pro lado contrário. A gente não chega a ter, sabe, um apego muito grande para, tipo, vamos pensar em coisa. Só que a gente acaba tomando decisões do agora, compra aqui, compra aqui, sabe? E aí isso a gente acaba perdendo a mão, às vezes. Mas agora a gente tem tido uma visão um pouco melhor, um controle um pouco melhor, e tem sido, assim, muito agradável para a questão da gestão da casa e tudo mais. Legal. Gente, eu posso dar uma contribuição? Claro. Por favor. Pode. Eu acredito que tudo isso gira em torno da questão da incredulidade, né? Nos dois casos, ele falou sobre fé. Aquele que acredita nos próprios esforços demonstra uma ausência de fé na providência de Deus. Mas aquele que acredita na providência de Deus, mas não se esforça em fazer nada, demonstra uma fé falsa, uma fé sem obras, né? Uma fé morta que não vai resolver problema nenhum. Então, aí a gente realmente entra nessa questão do ciclo vicioso. Mas tem um versículo interessante, que é Salmos 1:3, que diz assim, sobre o justo, né? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Não murcha, e tudo quanto se faz será bem sucedido. O justo, ele teme a Deus, ele confia em Deus em todos os aspectos, mas ele se esforça para glorificar a Deus através daquilo que ele faz. Então, assim, se ele se esforça, se ele se sente frustrado ou fracassado em relação a uma coisa, ele vai acabar crendo que Deus vai transformar aquilo em bem. Ele não precisa se preocupar com más notícias, de alguma forma, né? Então, ele confia em Deus. E confiança demonstra que a gente, de fato, está apegado a Deus profundamente, né? Não superficialmente. E a palavra de Deus nos diz que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Porque Deus, ele galardoa, ele presenteia, ele abençoa aquele que se aproxima dele com fé. Então, é muito complicado, porque às vezes a gente está para um lado, às vezes a gente está para o outro, às vezes a gente planeja um monte de coisa
e vê que aquilo se frustrou e fala, uai, não deveria ter planejamento? A Bíblia não diz que eu tenho que ser uma pessoa exemplar, por que não está dando certo? Mas no fim de tudo, a gente tem que aquilo que a gente está passando, ele está debaixo da soberania de Deus, né? De algum modo vai glorificar ele se a gente se manter firme, se a gente continuar confiando, acreditando. Então, eu acho isso muito interessante. Eu achei engraçado com a nossa igreja, a gente falou sobre isso também. Assim, não é coincidência. Tipo assim, Deus está querendo trabalhar com alguém sobre esse aspecto, né? Não é possível. Porque ele citou, inclusive, o Provérbio 6 lá. Uhum. Mas bacana, é isso aí que eu queria falar. Alguém mais? Eu só vou falar uma coisinha. Eu tava pensando no que o Victor tava falando sobre qual é o ponto, né, em que a tua ganância te leva a tu querer mais, ou você se pegar o teu dinheiro ou não se pegar. E eu tava refletindo aqui um pouco no que vocês falavam, mas eu acho que também isso tem a ver, assim, com o teu relacionamento com Deus, e relacionamento no sentido de tu pensar que tudo que a gente tem, na verdade, não é a gente conseguiu com as nossas próprias capacidades, mas foi o Senhor quem nos deu, tudo provém dele. Então, assim, se a gente tem esse pensamento de que tudo provém dele, nós somos gratos a ele, a gente tem relacionamento com o Senhor, mesmo se a gente tiver muito pouco, a gente vai falar, bom, ok, tudo vem dele, sabe? Ele é o provedor de tudo, ele é o meu Senhor, eu confio nele, tenho relacionamento com ele, então ele vai suprir minhas necessidades. Aí a gente lembra, né, do que diz lá nos evangelhos, que se Deus cuida de uma erva do campo, uma flor do campo, se ele cuida dos animais do campo, enfim, ele vai cuidar de mim também, porque sabe que tudo provém dele. E também, se tu for muito bom, assim, financeiramente, tiver bastante dinheiro, tu também não vai ter problema se desapegar disso, porque tu sabe que também veio dele, e nos recursos que tu teve, foi o Senhor quem te deu, e tu não vai se apegar também a investir na obra dele ou fazer alguma coisa desse tipo, sabe? Eu, na minha vida, também tô meio que na situação da Jéssica, sabe? Não cheguei no estágio da abastada financeiramente para poder experimentar o contrário. Mas eu levo minha vida meio que assim, sabe? Tudo que eu tenho, que eu conquistei, o que eu tenho conquistado até agora, veio do Senhor. Até quando eu olho, assim, pro meu passado, onde eu saí, sabe? Tipo, eu mesmo, Larissa, assim, eu venho de uma família que são umas condições mais humildes, sabe? Então, eu vejo que foi a graça do Senhor me conduzindo até aqui. E aí eu falo, bom, o que eu consegui até aqui não é nada meu, não é mérito meu, é mérito do Senhor, para a glória dele. Então, se de repente eu vim a conseguir um bom emprego, uma coisa assim, eu acho que eu não vou ficar pegada a dinheiro, sabe? Eu vou saber que veio dele também. Eu acho que é uma coisa que pode nos ajudar nesse sentido, de não deixar que a ganância ela tome conta do nosso coração, sabe? Talvez esse seja aí, ó, o caminho que tu tem que escolher os caminhos, sabe? Eu acho que o que mais reina, talvez, na nossa faixa etária, talvez não seja, assim, essa questão de querer ser, a ambição de ser rico e tudo mais. A gente não, pelo menos eu não consigo enxergar esse perfil, né? Mas uma coisa que a gente, nossa, passou talvez uns 2 anos, na época que tinha pequeno grupo, né? A gente sempre voltava no mesmo assunto, que era separar tempo para estudar a palavra. E como a gente era dedicado estupidamente ao trabalho, e ninguém ali no nosso pequeno grupo era alguém que tu dissesse assim, deitado nas cordas, né? E a gente estava sempre em função disso, e quando chegava no dia do pequeno grupo, né, a gente percebia ou que tinha feito a hora silenciosa, assim, durante a semana, o devocional, mas, assim, se a gente botava taco a taco o trabalho com a hora silenciosa, sempre ficava... Tinha uma galera que... Alguns, né, que faziam mestrado, doutorado, etc. E, assim, eu falo por mim, tá? Eu já virei noite, eu fiquei até 2, 3 da manhã fazendo coisa, estudando, né, para a faculdade, para o mestrado, e eu nunca tive esse gás para fazer, não, eu vou estudar a Bíblia aqui, tal livro, vou ficar até as 3 da manhã aqui
até eu dissecar esse negócio aqui. Tipo, se não tem um prazo imediato, né, a gente acaba não dando toda a energia que a gente tem, e quando tem o prazo, daí a gente faz, mas a gente nunca coloca um prazo para as coisas de Deus, assim, e daí a gente vai deixando. Acho que é isso que a menina queria falar. Mais ou menos. Porque a gente, enfim, a nossa vida da faculdade vira trabalho, e daí se vocês acham que na faculdade é uma rotina muito louca, né? Quando vira trabalho só piora. Você corre atrás da máquina, se você parar, a máquina te engole. Então, acho que também o estudo vem nessa perspectiva da gente conseguir parar para dar graças a Deus pelo trabalho que a gente tem, porque trabalhar é uma coisa que nos faz bem. Independente da pessoa gostar ou não, se ela ficar parada, cara, não faz bem. Não faz bem para a cabeça, não faz bem para o corpo, não faz bem. Então, trabalhar é uma coisa que enobrece, vamos dizer assim, que não faz muito bem. A gente deve e pode glorificar a Deus através do nosso trabalho, né? Mas a gente não pode apostar todas as nossas fichinhas nisso. Então, o nosso esforço realmente tem que ser para glorificar a Deus. E os nossos planos, eles podem ser traçados, né? Mas a gente não pode ficar também sempre imaginando que os nossos planos são exatamente os mesmos planos que Deus tem para nós. Porque daí a gente vai ser muitas vezes frustrado, né? E quando os nossos planos não derem certo, é porque a gente não é abençoado. Aí o negócio, né, começa a ficar muito torto mesmo. Então, o raciocínio começa, assim, a virar para o outro lado com muita facilidade, né? Então, eu acho que é uma coisa pela qual a gente tem que sempre zelar. Eu acho que a nossa vida espiritual, a gente realmente tem que se esforçar nisso, porque a gente não nasceu santo, não virou santo no dia que a gente... Para Deus a gente virou porque ele enxerga Jesus na gente, mas no nosso dia a dia a gente vive dando mancada atrás de mancada, né? Então, esse esforço por procurar Deus tem que ser maior do que o esforço no trabalho. Sorry. Eu passei por uma experiência recentemente que eu havia planejado um monte de coisa. Olha, eu vou organizar minha vida. Agora eu vou ter uma tabelinha como é que eu acordo, como é que eu levanto, o que que eu como, o que que eu não como. Só que aí chegou no momento em que depois daquele todo planejamento, as coisas começaram a não dar certo. Tipo assim, não funcionava. Aí eu comecei a perguntar a Deus, né? Deus, o que que tá acontecendo, não sei o quê. E aí, passou um tempo depois, eu já tinha jogado aquele plano fora. Quer saber? Eu não vou planejar mais nada, eu vou ficar assim, normalmente, né? Fazendo minhas coisas, mas sem planejamento. Eu descobri que Deus, ele estava trabalhando aquilo de outra forma. E eu comecei a enxergar, gente, mas aquilo está se cumprindo, aquilo que eu planejei, mas não era do jeito que eu havia planejado, mas estava se cumprindo. Aí eu percebi exatamente isso. Talvez os planos podem até ser os mesmos de Deus, só que a gente não está enxergando o cumprimento deles como deveria. Então, eu fui buscar mais intimidade com Deus para ver. Deus, me dê olhos bons para entender que o Senhor tem cumprido suas promessas, eu que não tenho enxergado, entendeu? Isso é muito interessante e me motivou mesmo a confiar mais nele, né? Mas a gente tem que estudar a palavra de Deus todos os dias, porque a gente se esquece dela todos os dias. É o Martin Lutero que disse. Bem bacana. E até só complementando isso aí que o Magdiel falou, é uma pergunta que o Thiago fez uma vez, falou assim, tá, e se eu perguntar para vocês qual o devocional de hoje, qual o de semana passada, de não sei o quê, tu vai poder dizer todos que tu fez? Daí é realmente para a gente pensar, né? Que todo dia a gente tem que ler a palavra de Deus. Então, se alguém um dia te perguntar, compartilha teu devocional, daí tu não tem nada para dizer, né? Porque tu não leu, tua cabeça tá vazia. Só se tu lembrar do que tu já tinha lido, enfim, né? Mas é importante realmente essa leitura diária. Isso realmente é muito verdade. Se tu não buscar Deus, cara, Deus vai falar contigo como? Se tu não ler a palavra dele, se tu não tá ligado. Então é bem isso aí mesmo. Ou tu também tem a opção de, eu fiz, mas eu não me lembro o que eu li. Nossa, também, na faculdade a gente dá uma escapadinha.
que eu não lembrava nem do resumo, que era a primeira coisa que eu lia dele, né? Na segunda página eu não sabia nem do que eu estava lendo. Mas fazer o devocional assim, nessa vibe, também não rola. Também não rola. Só a última coisinha que eu achei engraçadinho. Essa frase que como é que é o seu nome? Magdiel? Desculpa se eu falar errado. Tudo bem. Mas tu tava falando sobre oração, né? Eu lembrei que eu li um dia uma frase, eu não vou lembrar quem foi que falou, mas foi uma frase que eu achei tão engraçadinha que eu falei, isso aqui é meio... Eu achei foi um pouco pra mim, assim, mas a pessoa falava assim, e ela dá graças a Deus, ela fica bem feliz quando Deus responde as orações dela rápido. Quando ela ora assim, logo em seguida Deus responde. Ela estava falando que, na frase dela, na fala dela, da pessoa, que ela gosta de quando acontece isso, porque daí ela se lembra que, poxa, aquelas orações que eu fiz, que Deus não respondeu, então é porque eu estava realmente pedindo algo muito ruim, sabe? Então, eu tava fazendo um devocional ontem sobre oração também. Era Lucas, agora eu não me lembro direito qual era o capítulo, mas é aquela parte que Jesus ensina, se não me engano, Pedro, não lembro qual, Pedro ou João, alguém que Jesus pede para ensinar, para pedir para como é para orar. E Jesus fala, né, a oração, depois ele fala aquela parte de bate na porta, se você bater, abre-se-vos-á, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, a porta será aberta. E aí ele fala também do pai que não dá um escorpião pro filho, enfim, é um contexto de oração. Daí eu fiquei pensando nesse monte de coisa, sabe, de oração na minha cabeça, que, de fato, a oração, ela é uma via de mão dupla, né? Ela tem que orar, também ler a palavra do Senhor para ele te responder, mas se ele não te responder, era porque não era o querer do Senhor, né? A gente tem que estar também tranquilos em relação a isso. Daí eu só fiz esse link todo aí com o que o Magdiel falou e o que a frase que essa pessoa falou também, que às vezes eu não responde aquilo que a gente queria porque não era para acontecer. E a gente tem que estar em paz também com isso, que ele tem dirigido a nossa vida da melhor forma, que ele sabe de tudo. Ele quer que a gente viva por fé, né? E talvez por isso que ele responde imediatamente. Sim, mas aquele que acredita nele em algum momento vai ouvir a voz dele respondendo alguma coisa, né? Porque a oração é exatamente isso que você falou, é uma via de mão dupla. A gente se comunica com Deus crendo que ele vai nos responder de alguma forma depois. Claro, a gente vai ter que buscar intimidade através da leitura da palavra e tudo mais. Mas é isso interessante. Uma última coisa. Oração. Isso. E a oração, a resposta pode ser um não também, né? Pode ser um não, né? Ou espere, talvez, sei lá. Uma última coisa que eu tô lembrando aqui agora, é que eu vi uma pregação essa semana do meu pastor lá de BH, e ele disse assim que Deus ele é muito, muito misericordioso mesmo, porque ele não nos dá somente aquilo que a gente precisa, mas ele nos dá mimos, sabe? Às vezes a gente fica pensando, nossa, isso aqui eu nem precisaria ter, mas eu tô tendo agora. Que coisa maravilhosa. Deus ele é maravilhoso em todos os aspectos. Ele não era obrigado nem a dar o necessário, né? Ele já nos dá. Mas às vezes ele nos dá até aquilo que a gente não precisa. Então, a gente tem que ser muito grato a ele mesmo por tudo. Tudo vem dele. Nick, posso pedir para tu orar para a gente encerrar esse momento? Aí a gente corta o stream e fica conversando aqui? Claro. Senhor Deus e amado Pai, a gente te louva e te agradece por essa reunião, pela oportunidade e a liberdade que tu nos dá de fazer isso, Senhor. E a gente quer pedir que tu nos dê sabedoria e discernimento, Deus, para saber lidar com nossos recursos, com o dinheiro, que são coisas dadas por ti, Senhor, a nós, e que a gente reconheça a tua fidelidade, que a gente reconheça a tua soberania e que nada é nosso, Senhor, é tudo dado por ti, Pai, e que a gente possa te contribuir também, Senhor, ser fiel a ti, nas pequenas coisas, assim como também nas grandes, Pai. Que tu nos conduza pelo teu estreito caminho, Deus, e que a gente não seja, não abrace as tentações que o mundo nos dá, Senhor, principalmente com relação às finanças, Pai, que a gente deposite a nossa fé, a nossa esperança somente e única, exclusivamente em Ti, Deus, e que Tu nos
dê discernimento para compreender a tua palavra e entender aquilo que tu quer para nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus que a gente ora e agradece por esse grupo, por essa igreja, e que a gente te busque mais e mais, Senhor, com espírito e verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.